Boa noite para todas e para todos que acompanham a nossa página de Facebook, Psicologia Escolar e Educacional, e acompanham também o meu canal de YouTube, Professor Luiz Bosco. Nós, todas as terças-feiras, estamos fazendo aqui, às 19h30, uma live a respeito de diversos assuntos, de diversos temas. E a gente está em época de campanha eleitoral para eleições municipais, e a gente não ia deixar passar em branco essa questão, a gente precisa falar e pensar a respeito disso também. Então, hoje a gente tem uma live diferente aqui. Eu convidei dois professores das cidades de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo para nós conversarmos a respeito do envolvimento de professores com a ação política. É claro que política não se limita à ação partidária, de eleições, de governar, não se limita a isso, mas essa é uma parte importante, sem sombra de dúvida. Então, são professores cuja vida profissional eu conheço também de perto, enquanto aí pessoas que fazem muitas outras coisas além da sala de aula também. Então, convidei eles aqui para a gente ter esse papo, no qual você pode participar. Você pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta, que a gente vai ler aqui e responder. Se você não conseguir assistir ao vivo, perder alguma parte, não tem problema. Essa live fica disponível na íntegra no Facebook para você assistir quando quiser, e em breve estará disponível também no YouTube para você assistir quando quiser. Deixa eu explicar umas premissas aqui, né, que surgiram dúvidas durante a divulgação da nossa conversa. Isso não é um debate, isso não é um debate político, tá? Tanto é que a gente tem aqui, sim, dois professores que são candidatos a vereador, mas em cidades diferentes, né? A gente tem o professor Duzão de Santa Cruz do Rio Pardo, a professora Roberta Araújo de Ourinhos. A ideia aqui não é estabelecer comparações, não cabe aqui essa ideia. É simplesmente o quê? A gente ter um bate-papo aqui, trazendo perspectivas de cidades diferentes, que eu escolhi porque eu tenho relações tanto pessoais quanto profissionais com essas cidades. Então, eu achei importante a gente fazer esse debate. Também são cidades vizinhas, né? Então, é muito importante a gente pensar também essa integração entre os municípios. Eu gostaria, então, de apresentar a professora Roberta Araújo, que é professora de língua inglesa na rede estadual aqui do estado de São Paulo, desde 2006. Também trabalha na rede municipal de ensino de Ourinhos, como professora de inglês também. Trabalhou em Canitar, na rede municipal, durante 14 anos. E foi também membro fiscalizador municipal do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, né? Formada na Fafija, hoje conhecida como UEMP, lá cursou literatura inglesa e também Pedagogia e Gestão Escolar, aí pela Faculdade de Pinhais, Paraná. Ela é sindicalizada, tem aí uma atividade como participante da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Estadual de São Paulo, desde 2001, como representante de escola. Roberta, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos, Duzão, e que façamos uma boa, né? Que a gente tenha um bom debate aqui, uma boa conversa, um bom bate-papo. Obrigado, Roberta. Vamos apresentar, então, o professor Duzão, cujo nome é Carlos Eduardo Gonçalves, mas conhecido aí amplamente como Duzão, que já atuou como professor em cursinho pré-vestibular, ensino técnico e também no ensino superior. Professor na área de ensino de ciências e educação ambiental, com artigos e capítulos de livro publicados, né? E ele também é conhecido aí por ser da banda Coquetel AZT, que eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, também da Dona Tequila, também da Rolling Porks e da banda Meio Psicopata. O cara, além de dar aula, tem 4 bandas, né? Tá bom, tudo bem. A Roberta vai ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o professor Duzão pelo PSD. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Luiz Bosco. Gostaria também de cumprimentar a minha amiga de longa data, Roberta, né, que ao longo de anos, né, eu tive a honra de poder conhecer
através da POSP, onde nós temos uma história em comum, através da luta sindical relacionada aí à classe dos professores, né? Então, saúdo o Luiz e saúdo também a Roberta, grandes companheiros, e agradeço aí pela oportunidade de poder trocar uma ideia com pessoas de um nível muito elevado, né, e da preocupação que essas duas pessoas, né, Luiz e Roberta, possuem para com a educação. Então, eu me sinto lisonjeado de poder participar dessa conversa. E eu fico feliz de vocês terem aceitado. É uma honra participar aqui com vocês também. Para todos nós, eu agradeço desde já terem arrumado uma horinha nessa agenda doida de vida de professor. Agora, além da agenda doida de vida de professor, é a agenda de visitas, né? É a agenda de campanha e tal, então nós estamos aí com muito afinco. Que ótimo. Aliás, então vamos já para as nossas perguntas, para a gente alimentar o debate aqui. Já tem gente entrando, mandando aí seus boas noites. Boa noite para Juliana Maximiano, boa noite para o Rafael Dantas, para todo mundo que está começando a acompanhar a gente. Lembrando que vocês podem fazer perguntas também. Acho muito importante um momento como esses, né? A gente está tendo um momento de esvaziamento do debate na política, né? Porque já que deu certo o Bolsonaro em 2018 não haver o debate, não se expor, então agora é a onda do momento, né? Mas aqui a gente vai usar, então, das ferramentas que a gente tem ao nosso alcance para levar a informação, então, para vocês terem contato com os candidatos. Então, façam perguntas mesmo, aproveitem esse momento. Vou começar com a primeira pergunta aqui, começando pelo professor Duzão, e aí a Roberta responde a seguir. Qual é o papel do professor na política, na ação política de forma geral, entendendo política de maneira mais ampla, e responde, por favor, também, por que se candidatar a vereador e a vereadora? Eu vou tentar responder essa questão partindo do histórico, né? Se a gente parar para pensar, por que um professor deve se candidatar a vereador, né? É uma questão muito importante, porque o professor ele é uma espécie de profissional que não necessariamente entra dentro de uma sala de aula só para ministrar os conteúdos específicos da disciplina que são formados. Mas o professor ele acaba se envolvendo em aspectos psicológicos e principalmente aspectos sociais em relação à vivência dos alunos, né, o processo de convivência no espaço educacional. E nesse processo experimental, que é o ato de trabalhar dentro de uma sala de aula com uma diversidade muito grande de indivíduos, né, principalmente na escola pública, é onde o professor ele começa a analisar com maior profundidade não só as questões didáticas propriamente ditas, né, envolvendo a sua disciplina, mas sim o quadro social, que envolve as questões psicossociais, que envolvem também a relação de ensino e aprendizagem para com os seus alunos. E por que o professor? O professor, eu acho que é uma figura importante dentro do debate político, porque a educação ela é algo primordial para as sociedades, e principalmente em relação às pessoas de baixa renda, porque nós temos uma situação no Brasil que a educação ela é obrigatória, né? A educação básica é oferecida pelo Estado em níveis, né, muito amplos e é obrigatório. Então, quer dizer que o que um professor pode fazer em termos de política para poder fazer com que o aluno aprenda e para fazer com que os níveis educacionais e a própria sociedade ela avance em termos científicos, em termos de convívio social, né, que hoje nós estamos vivendo um conflito social muito grande em relação à polarização política, e eu acho que isso é muito delicado, eu acho que a escola ela tem um papel muito importante em relação a isso, e o professor, que ele tem um compromisso com os aspectos didáticos e com o aspecto político, eu acho que ele sim deve colocar um nome à disposição para poder aparar algumas arestas que nós... Algumas não, várias arestas que nós temos, principalmente com os abismos sociais provocadas aí pela desigualdade social. Então, o professor ele é uma figura central para poder atuar nesse debate político, e melhor que ele, eu acho que muito poucas profissões são capazes de interpretar esse abismo social, que é muitas vezes verificado dentro da escola, com alunos que
que vão na escola para comer e que você percebe, a partir da rotina desses alunos, uma fragilidade social muito grande. Então, o professor, ele, por essa razão, pelo aspecto formativo dele, né, pela questão de entender a sociedade por uma ótica de dentro da sala de aula, essa ótica ela se expande aí pelos aspectos sociais. Então, é por essa razão que o vereador ele deve sim muitos deles devem ser professores para poder identificar com profundidade essas mazelas sociais. Professora Roberta? O professor Eduardo falou muito bem, concordo com cada palavra e posicionamento. Eu penso que a educação, por si só, né, o professor, dentro da sua profissão, já é uma prática política, né? Nós praticamos política diariamente em nossa profissão, em nosso dia a dia, com os alunos, com os colegas, com os profissionais dentro da escola, que não sejam de dentro de sala de aula, mas os profissionais da alimentação, da limpeza, né, todo aquele agregado que convive com a gente e com os alunos, a direção, a coordenação, é um conjunto. A escola é um espelho da nossa sociedade, não tem como negar. Ela espelha o comportamento que vem de casa, o comportamento que a gente traz dos outros ambientes coletivos. Então, ali a gente pratica a política diretamente, é impossível negar que aconteça, que não se defina a política como uma definição, como uma tomada de partido, né? Uma representatividade partidária apenas. Existem pontos de vista diferentes, e isso é o ideal, isso é natural dentro da sociedade. E a escola está ali para representar, para interagir, para fazer isso acontecer. O professor jogando para o aluno questionamentos, o aluno interagindo com a gente, entre eles em si, isso provoca a política, isso faz a política acontecer, para que quando ele vá atuar na sociedade, ele consiga se colocar, se posicionar, ter críticas construtivas, encontrar soluções em conjunto. Então, nada melhor do que a escola abordar assuntos políticos, e é do nosso dia a dia, né? Vivenciamos mesmo essa polarização, que é muito complicada, enfrentamos do dia a dia essa polêmica, né? De que fulano é de tal partido, então ele é assim, o outro representa um partido totalmente contrário. A gente tem que entender que pontos de vista e posicionamentos dentro de uma sociedade é saudável e é necessário para gerar o acontecimento. E os professores, nesse contato direto, porque nós estamos ali visualizando no dia a dia as necessidades, as tristezas, os problemas sociais, familiares dos nossos alunos, então a gente consegue visualizar as carências, as dificuldades que realmente precisamos enfrentar na Câmara, né? Porque eles nos trazem informações que muitas vezes o próprio pai, a mãe não tem conhecimento, e ali a gente agrega, e a gente discute, e o professor, com essa perspicácia de estar em contato direto, a gente consegue estar propondo e pensando o futuro melhor, né? Nós que somos mães, pais, queremos o melhor para os nossos filhos dentro de uma sociedade. Os nossos filhos não vivem em bolhas, eles precisam conviver com os nossos alunos, são cidadãos. Então, automaticamente, se eu quero o bem para as minhas filhas, eu preciso querer o bem dos meus alunos, porque são eles que vão servir a sociedade, vão interagir, é uma troca, né? A sociedade é uma troca, eu ofereço tudo o que eu posso de melhor, e eu vou receber daquela pessoa que foi bem formada e bem informada no decorrer da sua formação, da sua carreira, é uma troca de serviços, né? Então, eu preciso formar bem o meu aluno, esperando que o meu colega também forme bem as minhas filhas, para que a educação aconteça em si, né? A sociedade, a cidadania se faça acontecer na sociedade, né? No coletivo. A gente precisa representar e ser representado. Por isso, eu acredito que a importância extrema dos professores estarem, sim, adentrando a política. Eu estou, assim, bastante orgulhosa e alegre, porque nessa eleição, especificamente, muitos professores estão encarando, né, essa responsabilidade, estão mesmo trazendo da escola e de sua casa a necessidade de ação, de interagir, né? Eu acredito que é importantíssimo a gente estar, inclusive,
incentivando os nossos alunos, né? A gente fala tanto de protagonismo juvenil nas escolas, é um momento, e isso eu faço diariamente, isso não é uma coisa que é apartada das minhas aulas, eu pratico isso nas aulas, muitos colegas eu sei que também abordam, isso é importante, isso é cidadania, sala de aula é cidadania, então a importância desses jovens estarem se inserindo de forma crítica e atuante na política, né, para que se façam representar, e tudo aquilo todos aqueles anseios deixados na sala de aula, colocados e debatidos, venham ser colocados em prática. Então, é um momento que a gente fica até assustado com essa falta de acesso pessoal, olho no olho, mas a gente está usando as ferramentas virtuais e que tem surtido. Na minha opinião, a informação está acontecendo. Não está acontecendo o cara a cara, o dia a dia no presencial, mas eu vejo muita participação, muitas falas interessantes, muitas críticas construtivas, e isso é fazer política, isso é ser cidadão. Então, a importância extrema do professor na política, sim. E deixar de lado, combater com todas as forças aquela bobagem de que tem doutrinação nas escolas, de que os professores estão influenciando e que não sei o quê. É parte do nosso trabalho a formação crítica também, né? Até para não acontecer essa tragédia que a gente está vendo, uma pandemia que foi amplamente piorada por total falta de capacidade administrativa e de vontade política. E eu gostaria de perguntar a respeito da pandemia, começando pela Roberta. Caso vocês sejam eleitos, vocês começarão o mandato em um momento complicadíssimo, né? Talvez a pandemia não tenha se resolvido ainda. Na melhor das hipóteses, a vacinação do estado de São Paulo vai ter começado. Na melhor das hipóteses, né? Então, é um desafio gigantesco. E o pós-pandemia também é um desafio gigantesco. Dentro das possibilidades do cargo de vereador, de vereadora, o que vocês pensam que pode ser feito? O que vocês veem que é necessário ser feito nos nossos municípios para enfrentar essa pandemia e esse momento pós-pandemia? Exatamente, né? Vamos voltar num período crítico, bastante preocupante, e eu só vou reforçar também que a primeira situação que tem que ser priorizado, né, a vida, porque até se encontrar uma solução, uma vacina que garanta que nossas vidas sejam preservadas, não podemos abandonar de forma alguma os métodos de prevenção. E nós temos visto aí na sociedade que, né, o pessoal tem abandonado, tem se aglomerado bastante, sim, tem deixado de se precaver a si e aos seus, né? Tá uma situação, assim, caótica em muitas situações. Feriado agora, as praias estavam lotadas, isso é incompreensível. Aí sobe todo mundo para as suas cidades, né, retornam todos, e o índice acaba aumentando e a preocupação junto, né, se ampliando. Mas, em termos de escola, o ano que vem, eu acredito que provavelmente haja um retorno. Eu espero que, enquanto não se encontrar a vacina, e não. Mas, se voltarmos nessa situação de pandemia ainda, sem uma vacina, que se tome todas as precauções necessárias, né? O uso dos materiais, né, o álcool gel, o distanciamento. Mas em relação à escola, que eu acho que é um centro muito propagador da doença, nós enfrentamos ali, né, um coletivo, crianças, contato direto, empréstimo de material. É muito complicado se pensar o retorno à escola em qualquer momento antes de vacina. Mas, em modo geral, né, adentrando a Câmara como representante do Legislativo, eu penso que a situação não vai estar fácil, né? A pandemia, o afastamento, o distanciamento, a parada no comércio, em todos os setores da sociedade, fez com que a receita de qualquer município caísse. Então, fica complicado de se retomar, vai ser um processo bastante lento,
bastante cuidadoso. Então, acredito que seja um momento, assim, de bastante conscientização, tanto da parte da população, quanto do legislativo que adentrar. Então, pedir, né, eu acho que o pontapé tem que ser, assim, fazer um estudo geral, né, reunir uma equipe legal para poder estar fazendo um estudo da situação financeira, das arrecadações, o que temos, né, o orçamento em si, para que a gente possa, com aquilo que tem, trabalhar e assessorar as diversas secretarias, cada secretaria passando, transferindo, estudando as suas demandas, suas necessidades, né, e se projetando para o ano de 2021, e assim que retomado, né, voltado desses estudos, com o resultado em mãos, verificar com toda a equipe ali o que é possível se tomar como prioridade de projetos, né? Se estabelecer, se discutir e iniciar um trabalho interessante que nós nos propusemos a fazer. Mas, antes de tudo, um estudo específico será necessário, né? Precisamos ter em mãos os dados, as informações do que tínhamos, do que temos, para poder caminhar. Precisamos pensar também no retorno dos funcionários, né, de todas as equipes ao seu retorno ao trabalho, porque temos pessoas com problemas de saúde, né, psicológica, o afastamento, o distanciamento social também afetou bastante essa população, então o retorno também acredito que seja crítico. O medo, né, de enfrentar a doença, de adquirir a doença, e como enfrentamos diariamente ainda, né, mas a gente está falando do retorno em si, mas aquele medo de se enfrentar a situação dentro de casa novamente, e então precisaremos de apoio, né, de médicos, psicólogos, precisamos pensar em projetos na cidade para atender esses funcionários, né, está dando uma assistência bastante humana para que voltem de uma maneira mais em paz, mais segura, e tomando todos os cuidados necessários, né? Incentivar o comércio, que precisou ficar parado por tanto tempo, e com bastante precaução, que também diminuiu bastante a receita, deixou de arrecadar, os trabalhadores em si também, né? De modo geral, a sociedade saiu prejudicada, porque se priorizou a vida, obviamente, mas em termos de legislativo e executivo, para a gente poder propor aí uma cobrança menor de impostos, incentivar essas empresas a retomarem, aquelas que deixaram de existir, infelizmente, né, incentivá-las a retomarem suas atividades, as que conseguiram vencer a barreira aí, né, do momento crítico, mas no momento de retorno, também dar incentivo a elas de impostos, a cobrança, a preocupação muito das empresas, a cobrança de impostos, né, as imposições, e dar esse incentivo de retomada, uma respirada, né, uma oxigenada para que possam voltar a atender a população e a sociedade. Eu acredito que seja esse momento, assim, bastante de conscientização e visualizar o lado humano mesmo de toda a sociedade que se sentiu, assim, bastante atropelada com a situação. Todos nós nos pegou de surpresa, ninguém contava com a situação da doença, mas precisamos de forma unida, consciente, bastante humana, ir retomando de maneira agregadora, de maneira unida. Muito Acredito bem. que seja isso. Professor Duzão, por favor. Aqui. Muito bem. Bom, uma situação pandêmica é uma situação bastante complexa, né? E eu sou um cara que, devido à minha formação, né, tanto na área biológica como na área de química, né, uma formação na área de ciências, eu me atrelo muito às questões estatísticas. Então, quer dizer que o poder público, seja o executivo ou o legislativo, ele tem um papel muito importante em relação à tomada de decisões, justamente porque o governo, né, inclusive em nível estadual, ele disse, eu lavo as minhas mãos e fica por conta do executivo de cada cidade, de cada município, que veja aí qual é a real situação para tomar as devidas medidas, né? Eu acredito que cada cidade é uma cidade, né? As situações, elas são muito distintas
em várias cidades do estado de São Paulo, né, que é onde nós atuamos, né, e assim, existem muitos dados, acredito eu, que são muito maquiados, né, porque principalmente em relação à falta de divulgação sobre os dados da pandemia. Então, quer dizer que as próprias emissoras de imprensa, né, as emissoras de televisão, e também os órgãos como Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, precisaram fazer um consórcio a respeito, para saber estatisticamente como está a situação da pandemia no nosso país. E aí nós temos alguns municípios que se comprometem com a saúde, outros não e tal, e fazem as coisas meio por baixo do pano, então quer dizer que vai ficar muito complicado a gente tomar uma certa medida sem dados estatísticos. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, a gente tem um panorama, acredito eu, muito favorável em termos de volta às aulas ou reabertura. O comércio praticamente já está todo aberto, né? A própria medicina, eu acho que aprendeu a se virar muito bem aqui em Santa Cruz, pelo menos com a questão da pandemia, embora ainda é um motivo de estado de alerta. Eu acho que todos os médicos, todos os profissionais da saúde que estão aí agindo de acordo com a sua formação num aspecto prioritário com a questão da pandemia, aprenderam, de certa forma, a se virar conforme a doença ela vai avançando em alguns aspectos. Então, alguns medicamentos podem surgir algum efeito, né? Algumas pesquisas científicas já apontam, por exemplo, a utilização de anticoagulantes, né, para poder diminuir a taxa de coagulação do sangue no pulmão e tudo mais, né? Além de que uma pesquisa de uma universidade turca está relacionando aí a níveis de testosterona em relação à Covid. Então, assim, a classe política, ela tem que ficar muito atenta às questões científicas para saber o que ou qual postura deve ser tomada. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a situação ela tem um certo controle, mas qual é o problema aqui? Né? O problema de qualquer cidade, na verdade. Um potencial de reinfecção, né? Reinfecção não, perdão, eu utilizei o termo errado. Pessoas que ainda não são infectadas sofrerem de uma nova onda, e não uma reinfecção, porque isso a ciência ela ainda não traz elementos que são conclusivos a respeito de reinfecção de pessoas que tiveram a doença. Mas eu acredito que a situação ela só se normalizará em 2022. A situação, aí nós temos a questão da vacina, porque uma vacina, ela demora mais ou menos uns 10 anos, em termos científicos, para ser testada adequadamente, só que hoje nós vivemos numa situação em que tudo está sendo feito a toque de caixa, porque senão entraremos num colapso econômico, né? E assim, a economia, de acordo com a minha interpretação de mundo, ela é uma estrutura social, né? Porque se ninguém tiver emprego, aí nós temos uma situação muito complexa, entra em colapso e aí a situação ela piora ainda mais. Não sou um defensor de que as coisas devem ser abertas no momento de pandemia, não é isso que eu disse, né? Mas assim, a gente realmente, assim como a Roberta falou, a gente tem que entender que muitas pessoas, elas estão sofrendo problemas inclusive de falta de mantimentos em relação à pandemia, e felizmente isso tem diminuído, porque aos poucos a abertura da normalidade, ela está sendo gradativa, e eu acredito que as salas de aula, elas devem retornar no próximo ano letivo, agora em 2021, né? Essa é uma expectativa de acordo com justamente o que o Luiz Bosco apontou, sobre, na melhor das hipóteses, uma vacina, seja chinesa, seja russa, ou seja uma vacina da AstraZeneca, né, da Oxford e tudo mais, as parcerias com o Butantan também, na melhor das hipóteses, essa vacina chegue. Mas, assim, os reflexos, né, quem são os primeiros a ser vacinados, né? A própria classe médica está dizendo, os professores terão uma prioridade em relação à questão da vacinação, da imunidade. Então, depois os professores, bombeiros, policiais, etc., né, outros serviços que são ditos essenciais, e depois as pessoas que estão no grupo de risco, e, por fim, alunos e a sociedade de uma forma geral, né, a sociedade resultante de tudo isso.
Então, assim, como que um vereador ele pode atuar nessa perspectiva? Justamente, eu acho que a questão de isenção de alguns impostos para poder reaquecer a economia é fundamental, principalmente impostos como o ISS, né, que são impostos municipais. Eu acho que o executivo e o legislativo, eles têm um certo poder para poder sentar e negociar, né, a respeito de prestadores de serviços, de microempresas, né, de pessoas que prestam serviço na comunidade, na cidade em que se está tentando fazer uma volta a um aspecto de normalidade, pessoas que chamam de novo normal, mas acredito que isso não vai acontecer, né, justamente pela falta de respeito do povo, né, acho que está aprendendo a lavar a mão depois de uma catástrofe biológica, né, acho que isso, né, agora que o povo está começando a se ligar um pouco mais em lavar a mão, está tendo o hábito de colocar uma quiboa no chão da casa, de tirar o tênis para entrar, o chinelo para entrar, de lavar as mãos, de passar um álcool em gel. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a todo esse tratamento que o comércio pode estabelecer, fornecer um álcool gel e tudo mais, para poder, aos poucos, né, voltar a uma normalidade, não é um novo normal, que eu acho que isso é meio utópico, na minha opinião, esse novo normal. Eu acredito que é muito complexa essa situação, né, inclusive sociologicamente falando, mas isso é um papo para outra live, né? Que a gente está falando de questões bem amplas, né, mudanças culturais significativas que esse cuidado exigiria da gente, né. Infelizmente, a gente está vendo que a opção foi por ações bem irresponsáveis, tanto dos indivíduos, das pessoas comuns, quanto dos poderes, infelizmente, né. Passando para outro assunto, começar com o professor Duzão, que, como a gente falou aqui, ele é músico, toca aí em 500 bandas, 8 sinfonias, 10 orquestras, sei lá, e a gente tem aqui nas cidades de Ourinhos e de Santa Cruz do Rio Pardo uma movimentação cultural muito interessante, muito interessante. Ourinhos é uma cidade que ainda é um polo cultural, mas, na minha opinião, deixou escorregar entre os dedos a oportunidade, principalmente com o Festival de Música e com o Bailado, que nas últimas 2 gestões, mais ou menos, perderam muito aporte financeiro, perderam muito do apoio que tinham, né? Santa Cruz do Rio Pardo tem também um movimento cultural muito interessante, que poderia ser melhor investido aí pelo poder público, né? Nós temos o Rock in Rio Pardo, que está trazendo bandas de primeira linha do rock and roll já há algum tempo, né? É uma atividade tanto cultural quanto turística muito grande na região, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, começando pelo Duzão, o que vocês entendam que precisa ser feito, o que vocês poderiam fazer com relação à cultura nos nossos municípios? Bom, vamos lá. Eu acho que num primeiro momento, né, voltando à questão da própria pandemia, e assim, um dos públicos mais afetados em relação a essa pandemia foram os músicos, artistas e pessoas que trabalham nos bastidores de todo esse fazer cultural. Então, por exemplo, holds, pessoas contra regras, pessoas que trabalham na parte de trás da cortina da cultura, entendeu? Então, por exemplo, técnicos de som, essas pessoas estão amplamente desamparadas em termos de salário, inclusive, né? Porque não tem evento, não tem apresentações culturais, e aí, como é que vai sair o salário? Né? O salário como um passe de mágica, ele vai aparecer na conta do indivíduo? Não. Então, quer dizer que o aspecto municipal, né? Como é que o município ele pode fazer alguma coisa para ajudar essa categoria? Então, a Lei Aldir Blanc, ela foi promulgada há um tempo atrás. Então, quer dizer que há uma necessidade do município fazer um certo cadastro de artistas para poder, o mais rápido possível, poder amparar essa categoria. Então, acho que isso é um ponto. Agora, pensando em perspectivas futuras, eu acho que, assim, deve-se atrelar perspectivas culturais dentro da escola.
Antigamente as pessoas tinham aulas de música, mas tudo bem, mas a escola de antigamente não era uma escola para todos, era uma escola para poucos, né? Então era fácil você contratar um ou outro professor de música para poder lecionar alguma atividade cultural, uma atividade de teatro e tudo mais. O problema é o seguinte, e hoje, né? O que pode ser feito pelo poder público para poder aumentar os níveis de cultura para a população, né? Quando eu falo em cultura, eu não estou falando em cultura elitizada, ou uma cultura que eu escuto e quero colocar para o aluno goela abaixo aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo em termos de cultura, ou aquilo que a sociedade enxerga que é cultura. Não, eu falo cultura de periferia, eu falo cultura do street dance, eu falo de cultura do rap, né? Eu falo de culturas que são realmente fundamentais para o indivíduo ele poder fazer parte como um intelectual orgânico de uma determinada sociedade, se entender que ele faz parte daquele movimento. Então, por exemplo, pessoas da periferia, elas têm um maior contato com o rap. Por quê? Porque o rap, ele denuncia, ou hip hop, ele denuncia coisas que acontecem na periferia. Então, por que não fornecer instrumentos intelectuais ou instrumentos cognitivos para poder fazer um resgate dessa cultura juntamente com os alunos, né? É um negócio meio freiriano. O Paulo Freire dizia o seguinte, para se promover a educação ela tem que emergir da comunidade, ela tem que emergir de um problema social, né? Então, a partir desses problemas sociais, né, o que ele diz como problematização, é aonde a necessidade cultural do indivíduo, ela também se faz presente. Então, quer dizer que as comunidades, independentemente se são comunidades de classe média ou comunidades de centro ou comunidades periféricas, elas têm que ser ouvidas a respeito do que é cultura para elas, né? Porque para a gente sabe o que é cultura, né? Eu gosto de ir no MASP, ver as obras do Portinari, Picasso, Van Gogh, que tem lá. Acho legal. Eu não tenho muito contato com o rap, mas eu sei que o rap, ele representa uma periferia. Ele é uma voz para a periferia. Assim como o rock é uma voz para mim, né? O rock da década de 80, um rock que denunciava, ou a própria MPB, que também denunciava a ditadura militar. Isso é cultura para mim, mas e para o outro? Né? Então, acho que a gente tem que começar a ser plural e entender que a voz do outro, ela tem que soar alto quanto a minha. Né? Eu acho que as pessoas têm que ter voz, elas têm que ser ouvidas, e a cultura, independentemente de qual vertente, ela deve ser algo que tem que ser levado aos bairros e produzido, inclusive, pelos próprios bairros. Conheço vários alunos que gostam de fazer rimas, ou hip hop, ou alunos que têm banda. E qual o incentivo público para isso? Quais as escolas? Aqui em Santa Cruz, não há uma escola de música como há em Ourinhos, né? Só que a escola de música de Ourinhos, embora seja algo voltado mais para o jazz, para uma música um pouco mais requintada, né? Por que não ampliar isso para o hip hop, ou para a formação de DJs, ou para aquilo que a sociedade ela julga ser interessante, daquilo que é orgânico à vida dela dentro de uma própria comunidade. Então, acho que falta comunicação, falta a gente ouvir a classe, né, a classe trabalhadora, falta a gente ouvir as diferentes vozes culturais para saber qual é a medida de cultura que a gente pode ajudar a implementar numa determinada sociedade. É basicamente isso que eu penso. Muito bem. Exatamente. Roberta? Exatamente. Concordo plenamente com o professor Eduardo, e por isso que eu reforço a importância da educação. Você percebe como é importante a voz, a participação e a visão do professor? A gente consegue visualizar as necessidades dos nossos alunos, dos nossos cidadãos, né? Identificar a característica de cada um. Na sala de aula acontece isso. A gente sabe que esse gosta de um, aquele se identifica com outro perfil, e nós vamos agregando e somando, né? Isso tem que acontecer na nossa sociedade, ouvir. Eu também compactuo bastante dessa opinião, nós temos que ouvir, tem que ser gestão democrática. A escola, a Câmara dos Vereadores realmente tem que representar o papel de uma escola. Não é fazer uma analogia barata, não é nada barata, é uma coisa concreta, é uma coisa real, é necessário isso. A Câmara está lá para atender, para ouvir, para fazer a roda girar, para fazer a coisa acontecer.
E só acontece quando a gente parte do pressuposto de ouvir. Eu vou ouvir o outro, eu quero saber o que você gosta, o que você quer, a cidade é sua, a cidade é minha, é nossa. Para a gente fazer desse município uma situação melhor, poder oportunizar, né, dar chance, dar voz, da ação, né, fazer com que participe. Exista realmente, saia do papel o tal do protagonismo. É gostoso quando você vê a atuação acontecendo. A gente precisa fazer realmente a Câmara como uma escola, onde a gente escuta lá, a gente ouve, a gente fala, né? A gente faz e acontece, respeita a opinião do outro, diverge também, discute. Isso é acontecer, isso é uma sociedade. Dentro de casa a gente vê isso, dentro da escola a gente vê isso, por que não na Câmara? E aí se contemplam segregações, se contempla uma parcela aqui, outra ali, e a maioria acaba esquecida, a maioria acaba sendo deixada de lado. E a gente tem que atender em todos os âmbitos, não só o cultural, mas em todas as nossas secretarias dentro do Executivo, dentro do Legislativo, a união de todas as secretarias ali, agindo em prol da sociedade. O que não pode acontecer muitas vezes, que nós vemos, e isso eu condeno, em trocas de gestões, o abandono de um projeto que foi tão bonito, interessante na gestão do anterior, e de repente, porque aquele cidadão que acabou de entrar, cidadão ou cidadã, né, por vaidade, por não querer por não querer dar continuidade àquilo, porque foi o meu adversário, né, que iniciou, que implantou, acaba-se, né, com aquele projeto tão bonito. Eu vou citar aqui, por exemplo, a cantata de Natal em Ourinhos, que era a coisa mais linda, simular, né, era uma simulação da que acontece no Rio Grande do Sul, né, em Gramado, e todo mundo adorava e trazia toda a região para cá, para consumo, para admiração, né, para contemplar o evento. É lógico, isso demanda verba, isso demanda vários outros aspectos, né, e tem que se ouvir também a população, se acha interessante ou não, é uma opinião minha, mas não se abandonar projetos que estão dando certo por conta de vaidades, né, não é porque o representante do executivo não se identifica, como nós temos visto aí no âmbito federal, inclusive, estadual, né, também, eu não gosto, então eu não invisto, eu não gosto, eu não curto, eu não quero, eu tiro, eu mato pela raiz ali, isso não pode acontecer. Como que uma pessoa eleita democraticamente, para me representar, ele não me ouve? Preciso ser ouvida, sim, e atender aos meus anseios. Ourinhos, especificamente, né, falando, é uma cidade muito rica culturalmente, muito rica. Nós temos em Ourinhos, olha, festival de música, é um evento que chama toda a região, estimula, né, tanto o comércio, traz tantos artistas, os nossos próprios artistas aqui se sentem prestigiados, valorizados, apesar de que estamos precisando valorizar ainda mais os nossos artistas aqui, divulgar muito mais, porque eu acho muito apagado, muito obscuro o trato na divulgação desses nossos artistas. E cultura é vida, cultura é social, cultura é movimento. O festival de dança, né, o bailado, meu Deus, foi tão forte o bailado, tantas exportações de artistas aqui, né, apresentações, precisamos estimular esses artistas a progredirem, precisamos trazer, inclusive, com parceria entre o Centro Cultural e escola, trazer artistas, temos tantos artistas nas escolas, alunos maravilhosos, com aptidões, com dons grandiosos, precisamos trazer para a nossa cultura, e eu sinto falta desse elo maior. Existe um evento aqui, um evento ali, mas o elo entre a escola e o Centro Cultural tem que se ampliar, é um dos projetos também, um dos meus projetos, o Dança Ourinhos, coisa linda de se ver e de se viver. Festival de letras, gente, nós temos tantos poetas na cidade de Ourinhos, tantas poetisas, precisamos chamar atenção para esses artistas, não se divulga, não se propaga, não se valoriza à altura do que eles merecem, precisamos fazer com que isso aconteça. Projeto Guri, as minhas duas filhas fazem parte do Projeto Guri. A mais velha adentrou o Projeto Guri fazendo curso de violino. Ela realmente gostou e aconteceu. Isso é um
investimento na educação da criança, e isso vai progredindo para outros instrumentos, para outros âmbitos. Aí puxa para a dança, porque a música inicia e ela já se identifica automaticamente com a dança, e daqui a pouco o teatro. Nós também temos na cidade de Ourinhos companhia de teatro, também pouco divulgada, não é trabalhado. Eu não percebo do poder, né, político na cidade um interesse realmente importante com relação à cultura, porque tem-se a cultura como, muitas vezes, como inimiga, porque a cultura faz com que a pessoa busque, a pessoa se descubra como cidadão atuante, ele faz com que os outros também se envolvam e formam grupos críticos, grupos construtivos. O teatro, a música, a dança, isso é muito enriquecedor para a nossa sociedade. A escola começa e precisa se propagar para o centro cultural, e do centro cultural afora. Nós temos a concha acústica, nós temos o nosso teatro, nós temos as nossas feiras da lua, as feiras convencionais, nós temos espaços na sociedade, nos bairros, para se propagar a cultura. Precisamos muito de pessoas realmente da educação, como bem falou o professor Duzão, de fazer isso acontecer, de propagar a nossa cultura, a nossa educação, e para isso precisamos de mais professores juntos conosco. Ô, Roberta, ainda bem que você citou o teatro, porque senão eu ia levar um puxão de orelha do Leandro do Só Arte, que eu fiz parte do Só Arte durante alguns anos, e o Só Arte, ele ensaia em um barracão da FEPASA, em frente o terminal de circular. Sim. E sempre aquele barracão abandonado, com goteira, com um chão terrível, e não é só o Só Arte que ensaia lá, não. Não sei se continua, mas o pessoal de street dance do Xandão ensaiava lá também. Entra gestão, sai gestão, não mexem naquele barracão. Duzão fez um sinalzinho, você quer complementar alguma coisa aí? Sim, eu queria fazer um complemento importante, porque assim, o Rock in Rio Pardo foi citado por você, ô Luiz. E assim, embora eu tenha um certo envolvimento, meu envolvimento com o Rock in Rio Pardo é um envolvimento extremamente emocional. E assim, é o tipo de música que eu gosto de escutar e tal. E assim, é um momento que eu reencontro os amigos e, pensando do ponto de vista econômico, há um movimento grandioso em termos de economia em Santa Cruz do Rio Pardo no fim de semana. Eu recebo pessoas em casa, né, pessoas que fizeram faculdade comigo, eles ficam em casa ou na casa de outros amigos, movimentam hotéis e tudo mais. Isso é um festival que tomou proporções nacionais. Eu, pela justiça, eu não quero colher os louros do Rock in Rio Pardo, porque, assim, embora eu sempre esteja no Rock in Rio Pardo e tenho os amigos que fazem parte de uma comissão de bandas ali, na verdade são essas pessoas que fazem acontecer. O poder público em Santa Cruz, ele está inserido nisso? Sem dúvida nenhuma. A prefeitura municipal, ela arca com alguns shows e tudo mais, e com uma certa infraestrutura, mas o trabalho de organização é um trabalho de pessoas comprometidas aqui. Eu não vou citar todos os nomes, mas eu vou citar o nome do presidente da Comissão de Bandas de Santa Cruz, que é o Jorge Salaro, conhecido como Alf, né? Ele é colega de banda meu, tá, meu amigo há muito tempo, e assim, na figura do Jorge, como presidente da comissão de bandas, é um cara que tem um trabalho maravilhoso, juntamente com os outros membros da comissão. E justamente o que a Roberta mencionou, assim, a cultura, ela agrega as pessoas, né, ela vai juntando pessoas a pensar numa forma comum para se organizar, né? Então, quer dizer que o Rock in Rio Pardo, ele começou com um festivalzinho dentro de um bar, né, a primeira edição, depois, com o tempo, ele já foi para a pista de skate, e hoje, né, eu acredito que o Luiz ele já tenha vindo para Santa Cruz em algumas das edições, não sei a Roberta, porque eu não cheguei a ver a Roberta lá, mas assim, o festival ele tomou um nível de organização absolutamente grande e, detalhe importante, é um festival de portas abertas, né, a única forma de você ingressar ali é doando 1 quilo de alimento, que eu acho isso a cereja do bolo. Né? Um evento da magnitude que tem o Rock in Rio Pardo, de trazer artistas, por exemplo, como Sepultura, que tem renome internacional, Angra, internacional, Frejá,
Titãs e bandas que fizeram uma história importante na música brasileira, estão aqui pisando em Santa Cruz do Rio Pardo. Poder público ajuda? Ajuda, mas assim, isso se reverte economicamente. As empresas são parceiras do Rock in Rio Pardo, patrocinam, ajudam a fazer acontecer. Então, quer dizer que existem alguns pontos que há necessidade de se fazer parcerias público-privadas, porque senão a coisa não acontece. Então, quer dizer que os patrocinadores do Rock in Rio Pardo, eles veem aquilo como um potencial de investimento, né? E gira a economia, promove empregos, então isso é importante. Da mesma forma, outras festividades em Santa Cruz, né? Tem a Mãe Fest, que é um festival de gospel e tudo mais. Então, isso gera emprego, é cultura? É. O que a gente não pode fazer é julgar a nossa cultura como melhor que a de ninguém. Que é isso que foi feito no Ministério da Cultura, né? A gente vai parar de mandar dinheiro para a Ancine aqui, porque a nossa cultura é melhor do que aquilo que a Ancine desenvolve. Ou seja, eu já tenho um pré-julgamento cultural, um preconceito cultural, e é tudo aquilo que eu condeno. Uhum. E aí, justiça seja feita, a gente não citou os rodeios. A FAP e o de Santa Cruz, eu não lembro o nome, que é acho que no começo do ano sempre, né? A Expo Pardo, ou Festa do Peão e tal. Muito bem. Vamos para a nossa última pergunta. O tempo voa, parece que não, mas o tempo passa bem rápido. Então, eu gostaria... Desculpa interromper, mas quando os participantes aí têm um determinado nível, né, intelectual, rende mesmo, né? Rende. Muito legal aí a conversa, né? Sempre bom. Assim que é gostoso. Sem dúvida. E aí eu queria começar pela Roberta, então, que vocês falassem o que é preciso ser feito pelo ensino do município. E aí, para o público, às vezes não tem tanta intimidade com essa divisão, o ensino infantil e o fundamental 1, que a gente fala, até 5º ano, ele é responsabilidade do município, da prefeitura. Do 6º ano em diante, que a gente chama Fundamental 2 e ensino médio, é responsabilidade estadual. É muito importante entender isso até para você poder cobrar a esfera correta do poder público. Então, a gente vai falar aqui agora, peço para os dois falarem a respeito do ensino municipal, começando pela Roberta. No municipal, eu acredito que, primeiramente, a gente tem que tratar com muito carinho, né, os profissionais da educação, né, tenho bastante colegas em comum, tanto na rede municipal, trabalhando na estadual, e nós conseguimos, né, vislumbrar totalmente a diferenciação de tratamento na rede estadual e municipal. Bom, mas a luta não deixa de ser a mesma, a gente está sempre buscando melhorias, investimentos, brigando por nossos direitos, e um dos direitos, né, que a gente sempre reivindica é a valorização do profissional da educação, né? Aqui em Ourinhos a gente está esperando com muita ansiedade o reajuste que ficou de vir aí nesse ano, né, aguardando chegar. E aí os professores ficam ansiosos e preocupados, porque também tem seus compromissos, e a gente precisa estar se atualizando no sentido econômico, financeiro, porque sobrevivemos, né, precisamos sobreviver. Agora, assim, com relação ao ensino em si, eu percebo muito comentários, observações dos professores com relação ao material SESI, por exemplo. O material SESI, que é um material interessante, é um material bastante rico, mas que percebemos que não condiz muito com a nossa realidade no município. Então, assim, como já aconteceu também com esse tipo de questionamento em outra rede, eu já trabalhei na rede municipal de Canitá, lá também gerou a mesma situação, a mesma discussão. Por que não se fabricar, se elaborar no próprio município o seu próprio material, entendeu? Utilizando a mão de obra dos próprios educadores. Nós temos educadores, professores aqui muito bem preparados, gabaritados, que, né, conseguem, de forma plena e com bastante competência, elaborar um material próprio e condizendo com as nossas necessidades e as nossas realidades. Então, é uma proposta que eu acredito que vai gerar também renda dentro do município, porque nós precisamos elaborar, valorizar esse profissional que está ali, os outros professores se sentem representados, as gráficas
serão interesse em impressão. Então, eu acredito que a gente precisa focar bastante na nossa potencialidade dentro do município, né? Então, o material SESI é um dos que tem sido, assim, bastante questionado por colegas na sociedade aqui oriense. Não que eu não estou dizendo que o material não seja bom, não é isso, o material é muito bacana, é excelente, mas eu acredito que precisamos valorizar a mão de obra que nós temos, o material humano, profissional que nós temos, para poder transformar realmente o nosso município num polo educacional, num polo cultural, porque nós temos condições para isso, nós temos potencial para isso. Nós já temos da rede estadual, o governo estadual já nos fornece o material do EMAI, que é muito, muito interessante, é um complemento, né, no processo ensino-aprendizagem, e essa verba investida no material SESI poderia ser revertida nesse projeto de elaboração própria de material didático para a nossa rede, e esse valor investido poderia ser colocado em outros setores, né? Como já falamos, setores agregando educação, cultura, né? Promovendo os nossos alunos em potencial, os nossos artistas, em outros meios também. Mas são verbas que a gente pode estar repensando, né? É uma proposta aí para o mandato, né? Eu vou colocar questões que eu tenho conversado com as pessoas, inclusive pais de alunos, e que eu acho bastante interessante abordar, porque estão, assim, bastante em pauta, né, bastante em voga. Eu também tenho as minhas filhas na rede municipal, né, então eu visualizo diariamente as necessidades, os problemas, né, e as qualidades das atuações. Uniforme, por exemplo, né, uniforme para os nossos alunos é cedido, todo começo de ano, os uniformes. Tivemos problemas, então, assim, com relação à confecção, é buscada fora, por que não fazer aqui no próprio município, né? Gerar renda própria para a gente aqui. Então, para que buscar, se nós temos condições, buscar fora, se nós temos condições aqui. E daí a demora na entrega, né? Inclusive, eu tive esse problema de entregar fora do prazo, e criança cresce, o adolescente se desenvolve, e aquele material já não condiz mais com a proporção. E aí, a encomenda foi definida dentro de uma programação, né, numa numeração própria para cada criança, para cada estudante, e depois esse material acabou ficando meio que descartado ali, para ser reaproveitado no próximo período. Então, assim, se programar melhor, uma programação melhor dentro do próprio município. Eu falei de investimento externo, por que não investir aqui dentro mesmo, né, o nosso comércio, os nossos trabalhadores, também merenda escolar. A merenda escolar, para quê? Buscar mantimentos, né, os materiais para produção fora. Nós temos aqui o nosso comércio, que pode muito bem fornecer, e gerando renda, sempre batendo nessa tecla. Nós precisamos trazer renda para o nosso próprio município, e é uma das situações que acontece de se buscar fora. Eu quero muito priorizar os nossos cidadãos aqui, os nossos munícipes, para que os trabalhadores sejam de empresas, microempresas, de hortas comunitárias, né, familiares, para que a gente possa estimular esse público a vir com a gente e se sentir realmente sentir parte da sociedade. Eu estou agregando, eu estou fazendo parte, eu estou ajudando e colaborando, e estou ganhando com isso. Estou fornecendo e, ao mesmo tempo, estou ganhando. Né? Estimular a nossa população a trabalhar em prol do próprio município. Não ficar assistindo a coisa acontecer do lado de fora. Concursos públicos. Muito bem. Então, pode terminar, a gente passa para o Duzão. Vou resumir bastante. A minha intenção é promover, né, pedir concursos públicos. Precisamos de profissionais na nossa área, estimular, valorizar os nossos colegas, valorização em termos salarial, já falei sobre isso, e buscar da melhor maneira possível uma participação popular inclusiva no nosso município. Para resumir, porque o Duzão tem que falar também. Fica à vontade, Duzão. Bom, vamos lá. Com relação à competência do município em relação à educação, eu vou ser
bastante sucinto. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos um panorama em que a nota do IDEB em relação às demais cidades da região, Santa Cruz já está bem avançado, ou seja, o ensino municipal aqui, ele tem um certo olhar, né, bastante específico em termos de políticas públicas, né? Mas, assim, existem muitos fatores importantes que podem ser mencionados, né? E eu vou de acordo com uma fala que diz respeito a de um pedagogo chamado Antônio Nova, eu acredito que é um pedagogo português, né? E o Antônio Nova diz o seguinte: a educação ela só dará certo quando somente duas coisas elas estiverem muito bem colocadas, né? Primeiro, a questão salarial do professor. E segundo, é a questão da infraestrutura e da condição de trabalho a qual esse professor está submetido. Aqui em Santa Cruz, a questão salarial, ela está muito bem resolvida. Muito bem resolvida em que sentido? A lei do piso é cumprida, felizmente, né? E, além disso, o piso salarial do professor é um piso acima dos níveis de Estado. Então, quer dizer que as pessoas aqui que procuram concurso público em Santa Cruz são muitas. E isso é importante, né? Importante por quê? Porque se o salário está elevado, significa que mais pessoas vão procurar esse concurso, e realmente as pessoas que estão muito capacitadas para passar no concurso, elas acabam passando. Ou seja, e qual a situação que nós vemos disso? Na minha pesquisa de mestrado, eu cheguei a uma conclusão que diz justamente o que o Antônio Nova chegou, né? Sobre a questão da condição de trabalho e das condições salariais do professor. Eu acho que isso é fundamental para se elevar o nível de uma educação e para trazer realmente professores muito comprometidos com a sua prática, de entendimento da sala de aula, não só como um ambiente de propagação didática de conteúdos, mas sim como um espaço para que você compreenda os anseios do aluno e principalmente dialogue com ele. Em Santa Cruz, além disso, não que eu concorde com isso, né, com o ensino tecnicista, né, com a educação tecnicista através do sistema apostilado, eu tenho duras críticas a respeito disso, mas, contudo, porém, todavia, não obstante, é importante salientar que, se a educação está indo bem, se os níveis de IDEB estão indo bem, se os professores eles estão contentes, não significa que o trabalho está sendo bem feito, né, porque eu conheço vários professores que trabalham na rede municipal. E quando o professor ele trabalha contente, ele vai desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, né, por conta da questão salarial envolvida. Nesse aspecto, é importante a gente começar a olhar principalmente para creches, né, que eu acho que é muito importante. Primeiro porque, aí mais uma crítica ao sistema, né, o sistema que está imposto aí a nós, que é a questão de enxergar a escola como um depósito de alunos, né? Eu acho que a escola ela pode ser muito mais que isso. E a creche, infelizmente hoje, né, eu não estou falando por Santa Cruz, mas assim, de um panorama geral, e não criticando os profissionais, mas assim, a minha opinião sobre creches, eu acho assim, é necessária a construção de creches, por quê? Porque a gente sabe que a gente vive com a grande pirâmide social de pessoas pobres que necessitam deixar os seus filhos em creches. Então, quer dizer que o alicerce educacional está aí, a grande necessidade está aí. Então, quer dizer que os pais estando amparados, deixando as crianças, né, serem bem alimentadas numa creche, ter uma condição de pré-intelectualidade ou pré-desenvolvimento cognitivo, eu acho que é fundamental para a pessoa entender que a escola é um lugar bacana. Então, quer dizer que alguns moldes da escola precisam ser revistos, né, no caráter da ludicidade, ela tem que perpetuar, inclusive, para outras esferas da educação, para manter um ambiente agradável, para que os alunos eles consigam ter sucesso na vida acadêmica, né? E outra coisa é inserir a própria questão cultural dentro da própria escola, né? Eu acho que isso é importante, é isso que gera a crítica, está aí, né? A questão da inserção das culturas, né, das diferentes formas de cultura e a valorização, principalmente da cultura afro, né, dentro da sala de aula, né, para poder abarcar várias realidades, e inclusive a questão da tolerância, né, em relação à cultura,
né? Tolerância em relação à cultura, inclusive às próprias condições religiosas atreladas a essas etnias, deve ser amplamente discutida a partir da primeira idade da criança em aspectos escolares. Então, quer dizer que o treinamento está aí, eu acho que a gente tem que fornecer, inclusive, além da infraestrutura e além da educação, um bom plano de carreira dos professores, né? Um bom plano de carreira que significa o aspecto de postergar ainda mais, não postergar, estou utilizando o termo errado aqui, de eu poder investir, eu acho que talvez essa seria a melhor forma de eu tratar esse assunto, investir num profissional, a partir do momento que ele vai fazer algum curso, tal, né, ele estabelecer alguma parceria com o município para, inclusive, verba de custeio, para poder, inclusive, ter esse profissional que está sendo treinado, está sendo capacitado através do dinheiro público, poder atuar com mais afinco dentro da própria rede municipal de ensino. Ou seja, acho que tudo isso gira em... Não falo em multiculturalismo, porque eu não acredito muito nisso, né? É outra discussão também bastante polêmica, mas enfim. Mas é aprender, né, desde a primeira infância, a ter projetos para que a tolerância entre os indivíduos, né, o respeito entre as diferenças, ela deva ser estabelecida a partir do momento que a pessoa inicia numa creche, ou numa pré-escola, ou ainda no Fundamental 1. Então, acho que o professor ele tem um olhar muito, muito importante a respeito dessas discussões, né, para a gente não sofrer o que estamos sofrendo hoje em termos de intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância a partir da condição sexual da pessoa. Acho que a gente precisa viver numa sociedade onde as nossas crianças entendam que a tolerância é algo extremamente saudável para a nossa vivência em sociedade, para a nossa vivência concreta em nível de município. Então, é basicamente isso que eu enxergo. Mas a questão do plano de carreira dos professores é algo que eu coloco dentro das minhas propostas para os professores e funcionários de educação. E não só professores, mas eu acho que os funcionários também merecem um carinho especial, porque eles também fazem parte da educação. Duzão citou o Antônio Novo. O Antônio Novo é um autor português muito importante na área da educação, né? Tem um livro em que ele participou da organização que se chama O Ofício de Professor. Esse livro tem já uns 10 ou 15 anos aí, que foi publicado, e fala dos vários problemas que a nossa profissão tem enfrentado, o esvaziamento de sentido desse ofício, né? Que vai desde a precarização do nosso trabalho, da falta de valorização salarial mesmo, até esses ataques que a gente tem sofrido, não é? Tentando aí diminuir o nosso papel, tentando diminuir a importância da educação de uma forma geral. O pessoal que está assistindo a gente agora, ou está assistindo a gravação, a reprise depois, eu quero dizer o seguinte, gente, olha, foge de candidato, de candidata que fala mal de professor. Foge, tá? Tá uma moda aí, principalmente naqueles extremamente conservadores, tá uma moda de atacar aos professores. Foge desses, tá? Porque a gente precisa valorizar de verdade os professores. Foge também daqueles que valorizam só na hora da campanha, tá? Aqueles que só na campanha que falam, o professor é tudo, o professor é o futuro do país, mas na hora do vamos ver, tá lá eleito, não faz nada para melhorar as condições de trabalho da categoria. Fujam desses também. Então, por isso que, mais um motivo aqui para hoje a gente ter esse bate-papo aqui entre professores, que são candidatos aí, a vereadora Roberta Araújo, por Ourinhos, professor Duzão por Santa Cruz do Rio Pardo, e eu não sou candidato, tá, gente? É que me perguntaram também, eu não sou candidato por município nenhum, tá bom? Mas eu estou apoiando as candidaturas progressistas. Não sei, até agora nunca fui, esse ano não estou sendo também, tá? Eu gostaria, assim, de agradecer a presença de todo mundo aí, quero fazer o convite já para a próxima live da terça-feira que vem, às 19h30, aqui no canal. Eu vou chamar uma profissional do design, da publicidade, da propaganda da cidade de São Paulo, chamada Elevi Regina, que por coincidência é minha irmã também, e ela vai falar a respeito
de como as redes sociais estão moldando o nosso comportamento. Então, é alguém de dentro do mundo da publicidade que vai falar isso. Ela é responsável pelas campanhas na internet da Polishop, tá? Então, ela sabe como é que funciona para convencer a gente, e ela vai explicar isso aqui na live da terça que vem. Outra coisa que eu gostaria de convidar também, nesse sábado começa um curso que eu vou dar sobre psicologia e educação da adolescência. Vai ser aos sábados, às 14 horas, vai ser um curso online, via Google Meet. Quem quiser mais informações, quem quiser fazer inscrição, entra em contato comigo. Daqui a pouco eu coloco o número de WhatsApp para entrar em contato comigo. Então eu convido aí o professor Duzão, a professora Roberta, para aí suas últimas palavras, seu último recado para o nosso público, e aproveita e fala o número também, por favor. Sim. Começar com o professor Duzão, então. Bom, eu agradeço demais a oportunidade de poder ter esse diálogo de alto nível com essas duas figuras que nós temos aí, tanto o Luiz como a Roberta. Eu conheço a Roberta por muito tempo, né, aí em virtude de estarmos na luta pelo professorado, a luta pela educação. Né? O professor, ele é uma profissão diferenciada, tem um coração que não é dele. Né? Por quê? Porque é sempre uma profissão, né, que molda, de certa forma, os alicerces de um indivíduo. Então, quer dizer que nós temos uma missão bastante importante na sociedade. E queria dizer também que esse negócio de doutrinação, isso aí é uma balela, gente. Ninguém doutrina ninguém, não. Tá? Porque se a doutrinação realmente existisse, eu seria de direita, porque 90% dos meus professores eram de direita. Mas eu sempre convivi harmoniosamente muito bem com eles, né? Porque através de princípios, né, como a tolerância e o respeito, essas pessoas me formaram, independentemente da posição ideológica delas. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com pessoas extremas, né, pessoas que rebaixam a educação a níveis torpes, né? Então, quer dizer que a educação ela é muito sagrada a ponto de ser profanada dessa forma como tem sido. E as pessoas que profanam a educação e os professores que pensam além das cabeças, né, são pessoas que, infelizmente, elas precisam se debruçar um pouco mais sobre os livros e, posteriormente, inclusive, voltar aos bancos escolares. Desculpe a crítica acirrada a essas pessoas, mas eu acho que o mundo está precisando muito mais de tolerância ao invés de quebra-pau, né? Eu acho que estamos aí para fazer um trabalho digno, né? Eu e a Roberta, né? Eu posso dizer pela Roberta que é uma pessoa extremamente competente e imbuída de uma causa, né? Então, por isso que eu aceitei, né, junto com o professor Luiz Bosco também, a esse debate, que são pessoas como eu, né? São pessoas que pensam a educação além do ato de ensinar. A educação ela é muito maior que isso. A educação, ela transmite a cultura, a educação, ela se predispõe a uma ideia de respeito, uma ideia de tolerância, que é aquilo que eu prego, é aquilo que uma sociedade deve viver em forma de harmonia, harmoniosamente, um convívio harmonioso. Então, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens alunos, né, pais de alunos, né, a sociedade de uma forma geral, se na sala de aula você já viu, em novembro é 40 mil para Santa Cruz do Rio Pardo, agradeço vocês demais, e independentemente se eu ganhar a eleição ou não, no dia 16 de novembro estarei de volta à sala de aula, fazendo aquilo que eu nasci para fazer, que é dar aula, né? Que é iluminar as mentes, né? Que é provocar o debate, que é incentivar a crítica e promover a transformação. Se pela educação somente eu não conseguir transformar o mundo, é justamente pela inserção na política que eu quero transformar algumas coisas que são realmente importantes para a nossa sociedade. Faço aqui o meu apelo, gostaria das pessoas que tanto estão assistindo ao vivo, ou como as pessoas que assistirão a gravação, que eu possa honrá-los com o meu trabalho, com a minha história e com a minha competência em relação ao trato público, tá? Então, eu agradeço demais a oportunidade e finalizo aí agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que estão assistindo e todas as pessoas que, assim como eu, acreditam na educação, tá?
Um grande abraço a todos, e eu deixo agora com a Roberta, porque ela tem que finalizar isso com chave de ouro, né, Luiz? As mulheres, elas vão mover o mundo e vão mudar o mundo com a sua graça, com a sua elegância e com a sua capacidade de luta. Roberta, obrigado mais uma vez, foi um prazer reencontrá-la, tá? E agora a palavra é sua, porque alguém tem que fechar com chave de ouro aqui, né? Você já fez isso, né? Acabou de fechar com uma chave enorme de ouro. Mas olha, eu vou fazer das suas as minhas, tá? Vou ser bastante sucinta, mas eu não posso deixar de agradecer e de dizer que eu estou muito feliz por ter participado. O professor Duzão é um amigão, é um companheiro de lutas mesmo. Vem para somar, sempre vem para somar, e a companhia, né, em todas as atividades, que gostoso. E muito obrigada pelos elogios, eu sei que vem de coração, e de consciência também, porque a gente se conhece. E eu quero dizer assim, para encerrar, né, gente, a educação, de modo algum, é alienadora. A educação é transformadora, ela é questionadora, ela coloca para pensar, ela constrói, ela faz com que o cidadão vá para frente. A gente briga justamente contra a alienação. E quem diz o contrário, quem defende o contrário, é justamente aquele que quer te alienar. Então, isso aí eu coloco muito em sala de aula. Cuidado com esses termos, porque a educação ela vem para transformar para o melhor e jamais deixar o aluno alienado e parado. Então, tomem cuidado com esses comentários, essas fake news, vamos combater as fake news, porque é a modinha do momento, vamos fugir. Nós temos condições de pensar. Eu quero também dizer para o pessoal, né, para os eleitores, os munícipes, os amigos, os colegas de profissão, que eu, professor Eduardo, Luiz Bosco, e toda a nossa equipe da educação, nós realmente acreditamos na educação. Essa é a frase que eu tenho defendido e eu repito com muito orgulho, eu acredito na educação. E quem acredita na educação e tanto pede a educação, a defesa, as nossas lutas sejam representadas, que, por favor, gente, deem um voto aos professores, porque nós temos essa representatividade em mãos agora. Vocês têm a chance de se fazerem representar, de nos fazer representar, esse é o momento. Não podemos perder esse momento crucial. E agradecer a todos que assistiram, de coração, colegas que fizeram comentários maravilhosos aí, e deixar, assim, um parabéns, um abraço carinhoso a cada professor, que da quinta-feira é nosso dia 15 de outubro, dia do professor, um abraço bem apertado, sintam-se bastante acarinhados por todos nós. Também tivemos ontem Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, é Outubro Rosa, então é um mês de muita consciência, e é um mês também que precede as eleições daqui a pouco, né? Dia 15 é Dia do Professor, 15 de novembro, daqui exatos 30 dias será a nossa eleição, 15 de novembro, então pensem com muito carinho sobre a representatividade da educação, porque todos fazemos parte, sejamos professores, alunos, funcionários, todo mundo passou pela educação, precisamos nos fazer representar. Então, de coração aberto, com muito carinho, quero agradecer Luiz Bosco, meu amigo querido, pelo convite, pela parceria, professor Eduardo, muito prazer, um abraço forte aí, feliz Dia dos Professores, feliz conscientização para todos nós, um beijo, de verdade. Obrigado a vocês por terem aceitado participar, e de fato essa live foi pensada por causa do Dia do Professor, então eu fiz questão de, né, nesse papo desta terça, a gente ter tido esse momento entre professores que estão aí engajando-se na política, com propostas excelentes, com ideias para melhorar aí, para ajudar um pouco aos nossos municípios. Você que está acompanhando a gente, lembrem-se que vocês têm que usar tudo que está à disposição para questionar de verdade os candidatos e candidatas da sua cidade. Agora a gente não é mais como antigamente, que não tinha tanto acesso à informação e que não conseguia dialogar com o candidato. Agora você consegue sim. Então, ó, vai lá no Facebook do candidato, da candidata, e importuna ele, importuna ela, pergunta as coisas, tira todas as suas dúvidas, e se é candidato à reeleição, vai lá e cobra, viu? Mas você já ficou 4 anos. Por que você quer mais 4? O que você fez? Por que tal coisa você não fez ainda?
Então, cobra de verdade. E se for um assessor que estiver respondendo por ele, cutuca mais ainda, tá? Cutuca mais ainda esse candidato, essa candidata. Então, gente, muito obrigado pela presença. Exatamente, eu só esqueci de falar o meu número. Você deixa eu falar? Fazer minha propaganda, claro. Meu merchan? Meu merchan? Claro. Professora Roberta Araújo, 13133. Conto com vocês, colegas e munícipes, dia 15 de novembro. Muito bem, gente, não vamos esquecer, hein? Então, aqui, ó, a gente tem opções de bons candidatos, de boas candidatas, tá, gente? São 4 anos depois, curtindo as consequências de votar de qualquer jeito, tá bom? Então, pensa bem aí em quem votar. A gente tem excelentes opções nas nossas cidades, sim. Valeu, gente. Boa sorte para vocês, professores, na campanha, na eleição. Abração para todo mundo, continue se cuidando que a pandemia não acabou e até o próximo papo da terça-feira. Valeu! Muito obrigado. Obrigadão, beijo. Prazer. Feliz Dia dos Professores também para você, sim, Luiz, sim. Que eu sei que dá aula, né? Não, para você é aqui, ó, não é aqui, é aqui também, Feliz mas é Dia aqui. dos Professores para todos nós. Valeu, abração. Isso aí.